Tier list Dragon Ball. Vamos nessa aqui para fazer tier list de vilões de Dragon Ball. Avisos antes de começar. Vocês ouvirem ruído de fundo, é o ventilador? Segundo, aqui nessa tier list não tem todos os vilões, obviamente, porque são muitos, mas tem os que eu julguei mais relevantes do que pra gente conversar um pouco sobre eles, e dos que eu queria falar alguma coisa. E também não é só vilões, né? Era isso outra coisa que eu queria falar também. Aqui tem antagonistas em geral. Antagonista de arco vai estar aqui sendo citado. E também sobre o Hatsu e o Demigra, que estão aqui no final. Eu coloquei eles porque eu queria conversar um pouco só sobre eles dois depois que a gente finalizasse aqui a parte principal. Enfim, vamos começar do começo. O Pilaf é um personagem que eu acho interessante. Ele é um... Tipo assim, o ponto do Pilaf é que ele é o primeiro vilão de Dragon Ball, né? Só que o Pilaf representou pra franquia é meio que nada, porque depois de um tempo ele virou um alívio cômico. Então o que eu tenho pra dizer sobre o Pilaf é irrelevante. Tipo, ele é um personagem que existe dentro da história, mas que depois ali, principalmente do começo de Dragon Ball Clássico, ele simplesmente não existe mais direito, né? Ele foi lá relevante no Dragon Ball Super, né? Depois no retorno do Freeza. Tal Pai Pai. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Porque o Tal Pai Pai, o medo que ele metia, filho, no Dragon Ball Clássico, era um bagulho de outro planeta, cara. O Dragon Ball Clássico era muito divertido de se assistir. Eu gosto muito do Dragon Ball Clássico. E as partes em que o Tal Pai Pai aparecia eram muito boas. Eram muito boas. Vou deixar ele no muito bom. Embora vocês percebam que o Dragon Ball Clássico... Isso é uma coisa que eu vou discutir mais pra frente na tier list também. Mas o Dragon Ball Clássico sofria muito com personagens com poucas habilidades interessantes. E isso acabou virando meio que um padrão depois de um tempo em Dragon Ball. Sendo que, tipo assim, no Dragon Ball Clássico, a gente tinha, por exemplo, a gente tinha vários personagens com habilidades interessantes. Mas o ponto é que no Dragon Ball Clássico tudo era muito novo. Então a gente tinha que toda habilidade era interessante, porque todos os personagens tinham suas próprias habilidades. Então acabava ficando cada um com um poderzinho meio único, né? Característica essa que é meio que perdida mais pra frente. Mas enfim, vamos falar do homem aqui. Piccolo Daimao. Muito bom. Eu vou englobar aqui pra falar dele junto com o Piccolo mesmo, né? O Piccolo como antagonista, falar dos dois num pacote só. Mas, cara, ele é um vilão muito bom porque ele é a primeira vez em Dragon Ball Clássico que você sente a real ameaça, tipo. Por mais que o Tal Pai Pai também fosse uma ameaça muito grande, o Piccolo Daimao, ele representava uma coisa muito diferente da do Tal Pai Pai, porque o Piccolo Daimao representava o puro mal. Era um bagulho absurdo, tipo, ele era sem escrúpulos, ele não tinha limites, era um bagulho que você assistia desesperado, cara, pra saber o que o Piccolo Daimao podia fazer. Era um negócio muito desesperador. Fora que ele tinha umas habilidades bem legais, né? Isso aqui, obviamente, é antes do retcon dos Namekuseidins serem alienígenas, né? Porque que é revelado depois, né? Quer dizer, só depois é revelado um nome Namekuseidin, né? A essa altura do campeonato ele era só um demônio. Mas ele revelar as habilidades da raça de Namekuseidin aqui é bem legal. Indo para Dragon Ball Z agora, e Dragon Ball Z começa com alguns vilões meio bunda, mas a gente vai falar deles aqui. O Raditz é o irmão do Goku. E é justamente por ele ser o irmão do Goku que eu vou colocar ele no Merecia Mais. Por que eu vou colocar ele no Merecia Mais? Porque o Raditz é o irmão do protagonista da obra. Tipo, a gente não sabe praticamente nada sobre o Raditz. O Raditz aparece em, tipo... Se ele aparece em 10 episódios do anime, é muito.
tá ligado? O Raditz é muito jogado na história. E isso me deixa muito triste, porque ele é um personagem que teria muito potencial se ele não tivesse sido abandonado do jeito que ele foi. Eu sei que a gente pôde ver a redenção de um Saiyajin pelo Vegeta, mas o Raditz seria uma coisa muito interessante de se assistir. Ainda mais agora, mais recentemente no mangá, quando o Goku recuperou as memórias dos pais dele, explorar alguma coisinha com o Raditz seria muito legal. O maior problema é que a gente não sabe pra que rumo o mangá de Dragon Ball vai agora que o Akira Toriyama morreu, infelizmente, né? Mas se fosse possível, eu adoraria que o Raditz tivesse mais algum minutinho de glória ali, mais um desenvolvimentozinho, só pra gente ver qual é, né? Só pra gente ver qual é a dele. Cyberman relevante. Nappa. Nappa é legalzinho, pô. Eu tô tendendo a botar o Nappa no irrelevante. Mas eu acho que eu vou deixar ele no legalzinho. Porque o Nappa, ele não tem lá muita personalidade. Mas eu gosto muito daquela habilidade dele, que ele ponta o dedo pra cima e explode tudo lá. É bem legal. E o Nappa, ele é um personagem que... ele é mais pra representar... tipo, ele é mais pra, tipo, demonstrar a crueldade que o Vegeta tinha na saga Saiyajin, quando o Vegeta mata ele, né? Do que qualquer coisa. Então eu acho que o Nappa, ele faz um ótimo papel como vilão secundário. Tipo, ele é um ótimo vilão secundário de saga. E ele funciona muito bem no papel que ele se propõe a cumprir. Vegeta. Vegeta da saga Saiyajin, né? Muito bom. Muito bom, Vegeta da saga Saiyajin. Não acho ele melhor que o Piccolo da MAO, mas o Vegeta da saga Saiyajin era muito bom. Essa personalidade arrogante que ele tinha, que ele tem até hoje, né? Mas que nessa época era muito mais destacado. A crueldade, tipo, esse Vegeta aqui era muito da hora de se assistir. Ele era um vilão muito bom. Tipo, era aquele cara que você assistia e que você não conseguia ter raiva dele, porque as cenas que ele apareciam eram divertidas, tá ligado? Ele fazia a cena valer a pena. Gosto muito do Vegeta da saga Saiyajin. As forças especiais Ginyu, eu diria que estão no... cara, é difícil isso daqui. Mas eu acho que eu coloco as forças especiais Ginyu no legalzinho. Acho que é bem a pira do Nappa. Tipo, não tem muito o que falar das forças especiais Ginyu. Eles só cumprem o papel deles como vilão secundário. A parada é que eles também todos foram mortos pelo Vegeta. É uma curiosidade sobre os membros das forças especiais Ginyu. Nenhum deles sobreviveu porque todos foram mortos pelo Vegeta. O Ginyu foi o que durou mais, né? Porque ele só foi morrer no Dragon Ball Super. Mas todos foram mortos pelo Vegeta. E eles tinham uma habilidade bem interessante. Era isso que eu queria falar sobre... que eu tava falando no Dragon Ball clássico e que se pega muito aqui. Com o passar do tempo em Dragon Ball, é muito perceptível como tudo virou só poderzinho de ki, explosões e coisas desse tipo. A gente não tem mais aquela coisa com cada personagem ter um poder interessante e único. Quer dizer, a gente ainda tem um pouco disso, principalmente aqui no Dragon Ball Super, com alguns personagens. Mas as forças especiais Ginyu eram muito legais de se assistir por causa disso. Tipo, a maioria deles era consideravelmente fraca, mas eles, pros padrões do Goku e do Vegeta naquela época, né, e dos outros Guerreiros Z, que estavam lutando contra eles, mas eles tinham alguma habilidade que era extremamente insuportável de se enfrentar. E era muito difícil de lidar com elas. E aí as lutas contra as forças especiais Ginyu se resumem aos personagens contornando essas habilidades para conseguir derrotar eles da maneira certa. Eu acho isso muito interessante. Acho um conceito muito legal para Dragon Ball. Frieza. Dispensa comentários. O Frieza é a elite dos vilões de Dragon Ball. Talvez o melhor vilão de Dragon Ball. Mas eu vou falar mais de outros vilões que eu acho muito bons daqui a pouco também. Mas o Frieza
é elite demais, cara. O Freeza é um vilão muito bom. O Freeza é bem construído. Eles passam toda a saga... eles passam um pedaço da saga Saiyajin e a saga Freeza comentando sobre como o Freeza é terrível, o imperador do universo, muito poderoso. E quando o Freeza aparece pra lutar, você sente todo aquele hype que eles colocaram no personagem. Isso é uma coisa que é difícil de fazer, cara. Mas o Freeza é muito bom. Ele, além dele suprir todas as expectativas do espectador, ele é um personagem que é muito... Ele é muito bom de você assistir lutar. Porque a raça do Freeza, que eu vou falar mais pra frente, quando eu for falar principalmente do Frost, é uma raça bem diferente do habitual. Então isso acaba chamando muita atenção, principalmente com o rolê das transformações do Freeza. Que é um conceito um pouco subutilizado, mas é interessante de se assistir. Eu gosto muito. Depois ele volta no Dragon Ball Super, e o Freeza tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas entendem. Dragon Ball Super sofre muito hate, e um desses hates que ele sofre é de que supostamente teria estragado o Freeza, mas o que pouca gente pra entender é que o Freeza se desenvolveu. Ele virou... Ele evoluiu como personagem. Não como pessoa, ele continua sendo uma pessoa horrível. Mas, como personagem, ele evoluiu. O Freeza percebeu que não tenho como vencer esses caras só sendo arrogante. Eles são mais fortes do que eu. Eu vou ter que treinar se quiser ter alguma chance contra eles. E é o que ele faz. E isso é um salto muito grande de personagem pro Freeza. É uma coisa muito interessante. Tá. Mas por outro lado, o Rei Cold merecia mais, cara. Mas o Rei Cold é um caso engraçado. Por quê? Ele possivelmente era muito forte. Mas tanto que o Trunks só conseguiu matar ele porque ele meio que pegou ele desprevenido ali, né? Mas a situação do Rei Cold é que, tipo... Cara... Meio que ele funcionaria muito bem como um vilão principal de saga, mas não tinha mais espaço pra introduzir outra saga. Então ele meio que só fica sobrando ali naquele espaço que tem entre a saga Freeza e a saga Android. O que me deixa um pouco triste, porque a raça Freeza, a raça do Freeza, né, é muito subutilizada, cara. É muito subutilizada e é uma das raças mais interessantes da franquia. Ela é mais utilizada lá nos jogos de Dragon Ball, mas que eu também curto bastante, mas não é dentro do material principal da obra, não é. E isso me deixa um pouco chateado, porque é uma raça que tinha muito potencial pra algo ser feito acerca dela, né? É provável que ela seja uma raça muito rara, por isso que eles não mencionam tanto sobre ela. Mas... eu gostaria de ter visto mais do Rei Cold. Android 19. Irrelevante. Aparece, morre, não tem personalidade nenhuma. É um dos piores designs que eu já vi num vilão, num personagem em geral. Android 19, não tem muito o que falar dele não. Então nós temos o Android 20, Dr. Gero. Legalzinho. É o que eu falei sobre... secundário, vilão secundário, né? Por mais que ele tenha sido o criador, a grande mente por trás dos androides, acabou que ele não ficou tão... Acabou que ele não ficou, tipo, tão destacado no arco, né? Até porque, se você não sabe, a saga Cell, né? A saga Android Cell sofre um problema na época da publicação, onde o Akira Toriyama teve que trocar o vilão várias vezes por causa dos editores do mangá. Então acabou que por isso que a saga Android tem essa pira de ficar trocando de vilão toda hora. E isso acabou meio que subutilizando o Dr. Gero, né? Provavelmente ele seria mais relevante se tivesse se o Toriyama tivesse seguido pela linha que ele ia inicialmente. 17 e 18 são muito bons, mas eu sinto que eles eram muito bons no carisma. Mas ao mesmo tempo eles não tinham muito carisma. Então isso é um conflito que existe na minha cabeça. Porque, tipo assim, 17 e 18 são até hoje bons personagens. Tipo, são personagens bons. E eram bons vilões. Mas eu gosto mais do Cell do que deles. Porque narrativamente falando,
Não é cabível você botar nenhum Guerreiro Z derrotando 17 e 18 àquela altura da história, porque 17 e 18 tinham energia infinita e um monte de coisa. E tipo assim, não é crível os personagens derrotando 17 e 18. Não faz sentido eles derrotando eles na força bruta. Se fosse com o controle remoto, esse tipo de coisa, faria mais sentido, mas não faria sentido. Já o Cell faz um pouco mais de sentido do que isso. Cell Júnior é relevante. Cell é elite, mano. Cell é elite. Que personagem, que vilão. Muita gente não gosta muito do Cell, porque ele não tem lá muita personalidade, mas a parada do Cell é justamente essa. O Cell é um ser que foi criado pra absorver 17 e 18. Ele foi criado pra atingir a perfeição e depois pra matar o Goku. Ele não tinha propósito, cara. Ele era uma máquina. Ele não tinha um propósito pra seguir na existência dele. E ele explora muito bem isso quando ele cria o Torneio do Céu, né? Os Jogos do Céu ali. Porque é a maneira que ele tá procurando um propósito. Ele quer lutar. Ele fica provocando o Gohan ali pra o Gohan despertar o Super Saiyajin 2. Porque ele quer lutar. Ele quer ver qual é. Entendeu? Tipo, eu gosto dessa faceta do personagem do Cell por causa disso, porque ele é um cara que tava muito mais procurando um propósito de existência do que realmente concluindo um grande objetivo de vilão ali naquela parte. E era justamente por isso que ele era um personagem tão perigoso também, porque ele simplesmente podia, alguma hora, resolver matar todo mundo e é isso. E ele tinha poder pra fazer isso, né? O Babidi, legalzinho. E o Dabura é legalzinho também. Não tem muito o que falar deles, não. Eles só servem de escada pro Majin Buu depois. O Dabura, eu acho até que eu vou colocar ele em merecia mais. Mas porque eu vou falar depois sobre o Demigra. E aí a gente conversa mais sobre o Dabura. Majin Vegeta. No topo do muito bom pra mim. O Majin Vegeta é muito interessante pra fechar o arco do Vegeta no Dragon Ball Z. Pra fechar de uma vez por todas o arco de redenção do Vegeta. Porque a gente tem um Vegeta que vai se tornando uma boa pessoa aos poucos. Conforme a obra vai se passando. Desde a saga Saiyajin até a saga Cell. Aí na saga Buu, ele já tá ali totalmente habituado à Terra. E aí ele tem essa recaída no próprio orgulho, que é uma peça-chave pro desenvolvimento dele. Eu adoro a parte do Majin Vegeta por causa disso. Antigamente eu não gostava, porque eu não achava que fazia muito sentido isso acontecer. Mas aí eu entendi que realmente fez muito sentido pro personagem do Vegeta ter essa recaída nesse momento. E é uma parada muito interessante. É uma parada muito bem escrita. Agora vamos falar de vários Majin Buus aqui. Aqui tá com o Majin Buu com o Vegito, mas é uma imagem de fã, obviamente, né? Vamos falar de todos aqui. Cara, o Majin Buu gordo é legalzinho. Eu gosto dele, vou deixar ele no topo do legalzinho. Ele é engraçado. E ele não bota medo, porque ele é fofo. Mas é muito engraçado como todos os personagens estão sentindo medo dele o tempo todo. E tipo assim, as citações dos personagens querem fazer você ficar com medo dele. Mas você não consegue, porque ele é só o Majin Buu, a bolinha rosa gorda que sai falando vou te comer e transforma os outros em doce. Mas, quando isso daqui acontece, é que a gente tem um vilão, o Majin Buu. O verdadeiro Majin Buu é esse daqui. Principalmente esse daqui. Porque esse daqui pega toda a insanidade do Majin Buu e coloca ele como um vilão. Um vilão de se dar orgulho. É isso daqui que eu gosto no Majin Buu. A partir do ponto que o Majin Buu vira o Super Buu, você tem um dos melhores vilões de Dragon Ball. Eu adoro a parte do Super Buu. O que me deixa um pouco frustrado, porque a saga Majin Buu... Eu gosto da saga Majin Buu, ela é uma das minhas favoritas, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela é uma das piores de Dragon Ball. Mas eu gosto dela. Eu gosto muito dela, eu curto muito ela. E o Kid Buu é muito bom. Ele não é melhor do que esses aqui, mas ele é interessante. Aqui agora a gente vai falar de alguns vilões não canônicos.
Só pra gente... Porque eu queria discutir um pouco sobre eles também. Garlic Jr., paia. Paia, vilão paia. Não tem habilidade legal, não tem design legal e nem nem serve pra história avançar, igual esses daqui. Ele é só paia, ele não importa. Tarles, irrelevante também. Muita gente gosta do Tarles, mas eu não consigo gostar do Tarles porque a personalidade dele é meio que nula. Eu sei que, tipo, muita gente curte ele muito, mas nem no filme do Tarles, se você for assistir, ele faz muita coisa. O filme do Tarles é um dos mais chatinhos de Dragon Ball, então, tipo... meio que não importa muito. Slug. Slug é uma coisa que eu vou colocar no merecia mais. Por que eu coloco o Slug no merecia mais? Porque falta Namekuseidin vilão em Dragon Ball, cara. Isso é um bagulho que me deixa encucado, cara. Namekuseidin vilão. Depois do Piccolo Daimao, a gente não teve mais Namekuseidin vilão. Eu sei que talvez seja um pouco chato fazer outro, né, depois do Piccolo Daimao, mas Namekuseidin vilão é uma coisa muito da hora, cara. É uma coisa muito da hora e abre margem pra fazer muita coisa. Então, tipo, eu queria muito outro Namekuseidin vilão. Nem que não fosse o Slug, que fizessem outro Namekuseidin, que fosse um vilão de alguma saga, seria da hora. A mesma coisa pro Kula, porque ele é um personagem que é o irmão do Freezer, ele tem essa transformação aqui muito zica. E ele entra na mesma coisa que eu falei sobre o Rei Cold. Ele facilmente seria um vilão de saga. Mas não tem espaço pra fazer outra saga. Fora que se você fizesse um vilão que tem o mesmo poder de outro vilão, e ainda mais um tão memorável quanto o Freeza, acho que ficaria um pouco repetitivo. Por isso que a mesma coisa que eu falei sobre o Slug, né? Sobre outro Namekuseidin vilão. Mas Namekuseidin é uma raça que tem espaço pra explorar mais, tá ligado? E um pouco disso serve pra raça Freeza também. Broly. Esse Broly aqui... Cara... Eu não sei se eu não consigo colocar ele no Elite, cara. Não consigo. Eu gosto desse Broly. Mas ele é um personagem de merda. Desculpa falar isso, mas esse Broly aqui é um personagem de merda. Não tem outra forma de falar isso aqui. O Broly é um personagem que não funciona. Simplesmente. Porque o que acontece? Ele é um arquétipo de personagem que até funcionava antigamente, que era o arquétipo do vilão, vou destruir tudo porque sim, mas eles tentam justificar esse porque sim do Broly, com a parada dele ter ficado com raiva porque o Goku chorava do lado dele no berçário, cara. Isso aqui não existe, cara. Essa justificativa é horrorosa. Não dá 1% do Broly do Super, cara. O Broly do Super é 1 trilhão de vezes melhor do que ele. Mas a gente vai falar do Broly do Super depois. BioBroly. Cara, eu não vou nem falar disso daqui, sinceramente. Isso daqui é um erro. Isso daqui é o maior exemplo de filme pega dinheiro rápido que eu já vi. Isso aqui é muito ruim. O filme é ruim, o vilão é ruim, é tudo ruim em volta desse personagem aqui. Android 13. Eu vou botar ele no legalzinho só porque eu gostei da ideia de ter outros androides, mas só ele é meio que relevante, né? No filme. Bojack. Ele é legal. Ele é legal por um motivo muito específico, que é o seguinte. O Bojack serve pra gente ver como tem como sim você explorar vilão forte no universo 7. Que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas o Bojack é um ótimo exemplo de como fazer isso. O cara tava selado há milhares de anos atrás. Quando o planeta do Senhor caiu e explodiu, ele saiu de dentro do selo. E isso é um bagulho muito bom, tipo... ninguém sabia da existência dele, porque ele meio que tinha sido esquecido e tal. Tipo, é uma boa maneira de introduzir um vilão. Embora o filme do Bojack seja meio bunda, porque não tem lá muita história, é só luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta. Mas... o Bojack em si é um personagem bem legal. E ele também não tem muita personalidade, mas eu vou botar ele no legalzinho, porque eu gosto dessa parada dele. Janemba merecia mais. E eu ouso dizer que o Janemba merecia até uma saga só pra ele em Dragon Ball Super. Porque o Janemba é uma ideia muito boa, cara. E ele é e isso que eu gosto no Janemba. A ideia dele de vilão
não foi reutilizada em nenhum personagem do Super ainda. O Janemba é um ser, um demônio que surge da energia negativa presente no inferno. E isso é um bagulho que não foi utilizado ainda de nenhuma maneira e é um bagulho que eu gostaria muito que fosse utilizado, porque o Janemba é um personagem muito da hora. Tipo, ele é esteticamente muito legal, as habilidades dele são muito legais e o filme dele também é muito bom. Então, tipo, o que eu penso sobre o Janemba é... Os caras estão perdendo uma chance muito grande de fazer alguma coisa com o Janemba. Tipo, ele é um personagem que abre muita margem pra fazer alguma coisa. Eu boto ele no merecia mais, além disso, porque eu também gostaria que ele tivesse uma personalidade um pouquinho mais marcante. Falando agora de Dragon Ball GT, Baby. Baby é muito bom, cara. O Baby é muito bom. Ele é um vilão, tipo, bem da hora, mas eu não acho que ele chega no Elite. O Baby serve pra gente explorar um pouco dos Sufurudins e sobre um conceito que é sobre raças que foram destruídas pelos Saiyajins, que querem vingança, que é um conceito que a gente vai conversar depois de novo, que é explorado lá. E o Baby, ele tem umas habilidades interessantes. Eu não curto muito a saga, porque o Baby... Porque além de ser Dragon Ball GT é meio ruim, mas o Baby... O fato dele ter que ficar o tempo todo no corpo de outra pessoa meio que torna ele único, mas também tira um pouco da graça do personagem, porque as habilidades que o Baby estavam usando não eram dele, eram do Vegeta. Então meio que... meio que é meio paia, né? Falando em paia, Super 17. Eu vou botar em paia, no topo do paia, porque ele é meio... Ele é paia, cara. Ele é uma ideia meio ruim. Ele é uma ideia ruim, na verdade. Mas ele tem um design muito zica. Mas nem o design dele consegue subir ele pra isso daqui, tipo. Ele... Eu acho que não, eu acho que eu vou perdoar ele e vou botar ele aqui. No legalzinho, na base do legalzinho, porque é isso que ele é legalzinho. Tipo, ele é abaixo do legalzinho, ele tá quase caindo. Ele tá quase caindo pro paia, mas eu vou deixar ele aqui. Omega Shenlong, Li Shenlong, do jeito que você quiser chamar esse maluco aqui. Ele é elite. Por que ele é elite? Porque o Li Shenlong explora um conceito muito bom, que é sobre abuso das esferas do dragão. Que é uma coisa que eles vão ter que debater de novo em algum momento de Dragon Ball Super. Se Dragon Ball Super for continuar, no caso. Porque o Li Shenlong, que é a questão dele ser literalmente o fruto do abuso das esferas do dragão, é um conceito muito bom. E eu gosto principalmente porque o desejo que originou ele, o Li Shenlong em si, foi o de reviver as pessoas que foram mortas pelo Freeza. Então, tipo, você tem esse paralelo de que um desejo extremamente benigno foi o que originou o ser mais maligno naquela altura do campeonato. É uma coisa que eu curto muito. Agora vamos falar sobre Dragon Ball Super. Bills é muito bom, cara. Bills é muito bom mesmo. Ele é um personagem que funciona bastante. E Dragon Ball Super, vocês vão ver uma coisa, conforme eu vou falando aqui. Qual que foi a maior pira que teve em Dragon Ball Super? Depois da saga Buu, meio que não tinha muito pra onde ir. Porque o Goku meio que derrotou o ser que era conhecido por ser o mais forte do universo. Então o que eles resolveram fazer? Vamos explorar conceitos divinos e seres de outros universos. E foi isso que eles fizeram. Botaram o Bills, que é um deus, pra lutar contra o Goku. E é uma luta muito boa. E uma coisa que eu gosto em Dragon Ball é que os deuses são uma barreira muito difícil de você quebrar. Tipo, o Freeza treinou 10 anos na sala do tempo e já ficou absurdamente forte, mas a gente não sabe se ele alcançou o nível divino ainda. Tipo, o nível de Deus mesmo. Tipo, o nível vencer deuses da destruição brincando. Mas que é um nível que o Goku e o Vegeta ainda não alcançaram. O Goku e o Vegeta, eu pelo menos acho, na minha opinião, o Goku e o Vegeta ainda não são mais fortes que o Bills. Mas eles vão ficar, com certeza. Mas o Freeza talvez tenha ficado. E eu quero muito ver se o Freeza vai lutar contra o Bills em algum momento.
E falando em coisas de outros universos, temos o Frost, que é irrelevante, completamente irrelevante, vilão bosta. Mas também temos o Hit, que é muito bom. O Hit é um personagem que não tem muita fala, mas ele tem um carisma bem grande. E ele tem uma habilidade muito boa, que é o salto temporal, a habilidade de parar o tempo, mesmo que por um curto período. Embora Dragon Ball, como o power scaling de Dragon Ball meio que é inexistente, o meio que 0,5 segundos parado no tempo significa muita coisa num combate em Dragon Ball. Então, tipo, o Hit é um ótimo exemplo daquilo que eu tinha falado antes de personagem que tem uma habilidade extremamente específica, mas que isso faz com que ele rivalize diretamente com personagens extremamente poderosos. E eu gosto muito do Hit nesse sentido. Ele também tem a intangibilidade, que é uma habilidade que ele não usou muito, mas que eu gostaria de ter visto sendo mais utilizado. Eu acho que ele vai voltar a aparecer depois no mangá, mas eu gostaria muito de ver mais lutas dele. Principalmente uma luta onde ele luta com tudo pra valer, né? Contra um oponente forte. Seria muito interessante. Aqui temos dois personagens. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Porque o Goku Black é Elite, mas o Zamasu não. O Zamasu é muito bom. Isso é um pouco confuso. Mas é porque o Goku Black, além dele ser um conceito muito legal, que é tipo, pô, é o Goku do mal. Tá ligado? Mas ele não é só isso que é um conceito legal. Ele dá um medo desgraçado, filho, quando ele aparece, porque, cara, o Goku é muito forte. Então, tipo, você vê alguém que está usando o poder do Goku pro mal, te dá um cagaço, cara, porque ninguém consegue vencer o Goku. Ele é muito forte. Tipo, o Goku, ele não. Ele limita o próprio poder o tempo todo porque ele gosta de lutar, né? Mas o Black não. E isso meio que vira um problema quando ele luta contra os personagens principais, né? Eu curto muito a saga Black. O Black só não é um vilão perfeito porque ele. Eu não gosto muito da ideia do Zamasu ser ele. Por mais que seja uma boa, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso aqui não combinou. Tipo, o Zamasu, eu sei que essa era a parte, tipo, e parece que isso ia pra algum lugar. Se você assistiu ou ler a Saga Black, você vai entender o que eu tô falando. Principalmente ler, porque o mangá da Saga Black também é muito bom. A história é um pouco diferente, mas segue uma linha muito boa. A questão é que, tipo assim, se você tipo assim, se você compreender, se você ler ou assistir você vai entender o que eu tô falando. Parece que estar no corpo do Goku alterou um pouco a personalidade desse Zamasu. Ao mesmo tempo que o Zamasu, que desejou ficar imortal, meio que você vê que eles têm certas desavenças um com o outro, por eles terem tido essa diferença de personalidade pelo Zamasu ter escolhido trocar de corpo com o Goku. Mas isso não evolui. Isso não evolui para um discurso maior, uma discussão ou uma problemática que vai ser relevante. Não. Eles só dropam esse discurso do nada e eles só continuam sendo o mesmo cara. Depois que eles se fundem, eles ficam mais interessantes. Eles voltam a ser bem interessantes. Mas o final da saga Black é potencialmente o pior final da história de Dragon Ball, né? Mas aí a gente não vai mais tão fundo assim. O Jiren é antagonista e eu gosto muito dele, ele é muito bom. Porque eu gosto muito de um conceito que ele é. Ele é como se fosse o Goku. Com duas exceções. Com duas diferenças. A primeira é que ele não se apegou, ele não fez amigos, ele não conseguiu se apegar às relações dele por ele ter ficado cego de vingança. E também porque ele é velho pra cacete. E, tipo, isso faz com que ele seja mais forte, porque ele treinou muito mais tempo do que o Goku. Mesmo os dois sendo, entre muitas aspas, entre 1 milhão de aspas aqui, heróis da justiça, o Jiren só treinou muito mais. E é por isso que ele é tão mais forte. Enfim, só quem viveu sabe como era hype todo domingo de manhã ver como foi Dragon Ball Super e ver eles tentando derrubar o Jiren da arena por mais um episódio. Era incrível.
Broly. Nossa, aqui a gente vai falar. Porque os próximos 3 personagens são Elite. Broly do Super é muito bom. O Broly do Super é incrível, impecável. Os caras fizeram tudo que esse Broly aqui deveria ser num personagem. O Broly do Super tem carisma, é forte, é da hora, tem história boa e o filme dele é incrível. E ele é um personagem incrível. O Broly do Super é tudo que esse Broly aqui sempre deveria ter sido. E além do mais, ficou do bem ainda, cara. Ficou do bem, virou Guerreiro Z, vai lutar lá depois, vai ser um personagem relevante. Eu gosto muito do Broly do Super. O Broly do Super foi uma adição extremamente necessária e muito bem colocada dentro da história. Outra adição extremamente necessária e muito bem colocada dentro da história foi o Moro, que também é Elite. E entra, tipo, eu acho que aqui forma, tipo, o quarteto melhores vilões de Dragon Ball. Porque o Moro é o melhor vilão do Super, tipo, de longe. O Moro, eu vou deixar o Black aqui. Eu acho que o Black entra nisso também. Eles são tipo um quintetozinho de vilões. Eu só deixo o Broly acima dele porque eu gosto mais do Broly do que do Black. Mas a questão é que, tipo, o Moro é um personagem que ele vem, ele tem magia, e é isso uma coisa que eu adoro no Moro. A magia, a utilização da magia, finalmente em Dragon Ball, que não aparecia desde o Babidi, finalmente sendo explorada, e a gente vendo todo o potencial que ela tem nas mãos de um vilão. Isso foi algo absurdo. Isso é algo muito incrível. E o Moro era um vilão muito da hora, cara. Era muito legal ler o mangá na saga Moro. Até hoje esperando o anime da saga Moro. Por favor, alguém faça. Eu não aguento mais esperar, velho. Eu só queria logo o anime da saga Moro, cara. Enfim. Granular. Eu ia deixar ele no Elite, mas eu vou deixar ele no topo do muito bom. Por que ele é um personagem tão bom? Além dele ser bem carismático e ter de novo o que eu falei sobre a habilidade única e ser muito incrível por causa disso, o Granular, ele tem como parte da sua característica voltar naquele papo que eu tava tendo do Baby. É muito importante, e finalmente isso foi feito no arco dele, explorar vilões. Explorar vilões não, mas explorar personagens que tiveram as suas vidas destruídas pelos Saiyajins. Porque os Saiyajins fizeram muita merda, cara. Isso não é uma coisa que pode ser apagada. E tipo, o Granular aparecer querendo se vingar dos Saiyajins é uma coisa muito da hora. Mas aí a gente tem o Gás. E aí com o Gás aqui, eu vou falar dos outros 3 aqui, estão meio que embutidos aqui, os outros carinhas lá do grupinho do Gás. Eu vou colocar ele no muito bom. Eu vou colocar ele no legalzinho. Porque eu não vejo muita graça neles. Eles são legais, mas o Granular era tão mais legal. Eu gosto do Granular como personagem e eu gosto muito mais dele como herói do que como antagonista. Mas o Gás meio que não foi um substituto tão bom pro Granular nesse sentido. A família, ali, se a gente olhar a família como conjunto, eu até poderia colocar eles no muito bom. Mas o Gás em si é legalzinho, cara. Tipo, não rendeu. Não rendeu isso aqui. Eu vou botar aqui, ó. Ele poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. E aqui nós vamos discutir sobre 2 vilões não canônicos, mas que deveriam ser canônicos. O primeiro deles é o Hatsu, que eu vou colocar no Merecia Mais. Eu vou colocar os 2 no Merecia Mais. Mas eu quero falar primeiro do Hatsu, por quê? Porque ele é um personagem que casa muito bem com a ideia de Dragon Ball Super. A ideia de Dragon Ball Super de você ter deuses e essas coisas. E o Hatsu, qual que é o conceito do Hatsu? Ele é um conceito muito da hora que poderia muito virar canônico em algum momento. O conceito de nós somos escravos dos deuses. Os deuses impedem a humanidade e os mortais de alcançar todo o seu potencial. Então vamos matar os deuses. É um conceito muito da hora. É um conceito muito legal. O Hatsu é um personagem muito interessante. E o carisma dele também é muito grande. Eu queria ver mais do Hatsu.
queria que ele fosse canônico e eu facilmente leria e assistiria uma saga inteira do Hatsu em Dragon Ball Super. Eu gostaria muito que ele virasse canônico. Assim como o Demigra. O Demigra é uma situação complicada. Porque assim como a gente embutiu aqui os irmãos do Gás com ele, vamos embutir os demônios com o Demigra. Demônios é uma coisa muito subutilizada em Dragon Ball e eu fico muito triste com isso. Os demônios são uma raça muito interessante que eles não exploram direito. E eu gostaria muito que a gente tivesse pelo menos alguma saga em Dragon Ball Super que fosse focada nos demônios, nem que não fosse o Demigra. Mas adicionar os demônios dentro da história seria uma boa saída pra essa parada do não termos mais vilões tão fortes assim pra colocar em pé de igualdade com os personagens principais. Então colocar os demônios agora seria uma boa chave pra solucionar esse problema. Assim como a questão do Hatsu com o negócio de vamos matar os deuses e tal. Mas acho que aqui encerra o meu ponto. É isso, família. Esse foi o vídeo. Tá difícil pra mim gravar vídeo ultimamente, porque eu ando muito ocupado. Tava doente, mas agora tô melhor. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou da tier list, se você mudaria, se você subiria, desceria tal personagem. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.